Bom dia a todas e todos. Como o Renato apresentou, meu nome é Tarsila, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, carioca, da Gema e da Clara. Então, vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre um senso comum que se estabeleceu, né, no sentido de afirmar que as favelas cariocas passam por processos de gentrificação e vamos tentar esclarecer um pouquinho e problematizar, né, ainda mais esse senso comum. Bom, a estrutura da minha apresentação vai passar por esses 5 tópicos. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre as relações entre gentrificação e capitalismo, depois sobre o conceito de gentrificação. Esses 2 tópicos já foram super bem abordados ontem na primeira mesa, né? Seja pela professora Loreta, seja pela Marina. Então, eu preciso falar deles para ter uma linha lógica de raciocínio até a minha conclusão, mas eu vou passar um pouco mais rápido. Depois, eu quero trazer algumas especificidades do que seria o processo de gentrificação no Brasil, com base numa produção acadêmica relativamente importante que a gente já tem no país sobre o tema, e depois, finalmente, entrar numa contextualização do que são as favelas cariocas, para quem não conhece, para quem conhece também, porque certamente conhece poucas das 1.200 ou mais que a gente tem no Rio de Janeiro, e, por fim, problematizando essa questão se a gentrificação é um conceito que, de fato, se aplica nesses territórios. Bom, então, começando, né, tratando um pouco das relações entre gentrificação e capitalismo, primeiro é importante lembrar que a gentrificação está sempre associada a necessidades capitalistas no território, a utilização do território pelo capitalismo, né? Ontem a professora Marina falou bastante sobre esse processo, sobre o processo de destruição criativa, que é um conceito do geógrafo David Harvey, que tenta exatamente trazer qual é essa funcionalização do território, especialmente do território urbano, no sistema capitalista. Então, sendo muito breve no que seria essa conceituação, né, seria a utilização do território urbano, a utilização das cidades de 2 maneiras básicas, né, como novas fontes de acumulação de capital, seja capital produtivo, seja capital fictício, capital especulativo e financiarizado, como a gente conversou ontem, seja como uma forma privilegiada de absorção de excedentes capitalistas, né? A professora Marina também falou sobre isso ontem, não sei se ela está aqui hoje, mas só para retomar um pouco o raciocínio dela, a gente tem crises que emergem de um processo de sobreacumulação, que é uma tendência geral do capitalismo, nas suas diferentes etapas, seja ela produtiva, seja ela financiarizada, e esses excedentes, os investimentos em infraestrutura urbana, são ideais para essa absorção, primeiro porque exigem uma quantidade vultuosa de capital, né? Qualquer infraestrutura urbana é um investimento de capital que realmente absorve muito dinheiro. E segundo, porque, ainda que essas infraestruturas, num primeiro momento, sejam criadas pelo simples fato de absorverem esse capital excedente, que poderia gerar uma crise no sistema como um todo, eles podem, no futuro, ser reaproveitados para estimular uma nova etapa de produção. Então, seria aí a saída ideal do capital. Esse conceito, né, da absorção de excedentes está muito bem trazido pelo geógrafo David Harvey na sua obra Os Limites do Capital. Ele trata sobre isso de uma perspectiva muito interessante, né? E como a destruição criativa, o processo de reinvenção das cidades, de desvalorização e de revalorização de partes das cidades, tem um papel fundamental nessa dinâmica que eu acabei de apresentar. E, por fim, a questão do redesenvolvimento urbano e da substituição de populações, que é exatamente o ponto de contato que a gente pode fazer entre toda essa dinâmica do capital relacionada ao território urbano e o que a gente costuma chamar do fenômeno da gentrificação. Então, os processos de redesenvolvimento urbano estão diretamente relacionados com esse conceito de destruição criativa, né, de revalorização
revalorização de áreas que foram anteriormente desvalorizadas. Então, a gente tem aqui na América Latina e também na América do Norte esse processo muito característico em áreas centrais, né, que num determinado momento histórico eram muito valorizadas, perderam seu valor e, de repente, voltam a ser alvos de investimentos e de processos especulativos do capital. E, invariavelmente, esses processos de redesenvolvimento e de revalorização urbana acabam levando a substituição de populações, sejam substituições perenes na composição socioeconômica de determinado território, sejam substituições pontuais no que a gente chama da turistificação, enfim, em outros modelos aí, de gentrificação que são apresentados normalmente. Bom, conceito de gentrificação, né? Eu trago aqui, inicialmente, o conceito da Ruth Glass, que foi a primeira autora a tratar do tema, ainda na década de 60, em Londres, em um cenário muito específico de retomada de uma área valorizada, que posteriormente foi ocupada pelo proletariado, de novo pela gentry, daí vem gentrification, né? Tem toda a relação com essa classe mais elevada da Inglaterra. E sem entrar muito também na teorização que a Ruth Glass faz desse fenômeno, eu queria destacar dois fatores que parecem fundamentais para a constituição de um quadro de gentrificação destacados por ela. O primeiro é um processo de desalojamento de residentes pertencentes ao proletariado, que são substituídos por moradores de classes mais altas, né? Ela coloca nesses termos porque, no contexto em que ela está tratando em Londres, era exatamente esse fenômeno que parecia estar acontecendo. E, segundo, um processo de reabilitação física das áreas, né? E por que eu trago esse conceito para começar a problematizar? E aí eu vou tratar de alguns outros autores também muito rapidamente. Porque, ao que tudo indica, embora várias teorias tenham surgido para tratar de especificidades desse conceito, esse núcleo fundamental desses dois fatores parecem não ter sido abandonados em nenhum momento por nenhum dos autores, né? Então, é o que eu estou sugerindo aqui como um núcleo mínimo da gentrificação, né? E aí também faço uma remissão à apresentação da professora Marina ontem, que também tratou da importância da gente, de fato, identificar esse núcleo mínimo para poder, epistemologicamente, valorizar o conceito e, enfim, e fazer com que ele faça sentido para a gente pensar os fenômenos urbanos. Então, trazendo aqui duas teorias principais que são desenvolvidas sobre a gentrificação, considerando esse conceito mais clássico da Ruth Glass, especialmente esses dois fatores, né, que a gente pode retirar. Primeiro seria, bom, essa classificação que eu trago aqui, né, ela obviamente não é minha, é de um autor chamado Hamnet, que tem uma obra bastante importante sobre gentrificação mundial, né? Então, ele divide essas teorias entre humanistas liberais, e aí ele diz que a característica desses teóricos é que eles destacam o papel da escolha individual, da cultura e do consumo no fenômeno da gentrificação, né? E o expoente dentre esses teóricos seria o David Lee, a gente vai falar vou falar um pouquinho dele. E os marxistas estruturalistas, que, então, destacariam o papel do capital, das classes sociais, da produção e da demanda no fenômeno da gentrificação, né? E aqui o seu expoente seria o Neil Smith, que a gente também abordou ontem, e a sua teoria do rent gap. Então, basicamente, o que a gente teria aqui é uma divisão entre visões sobre a gentrificação, né? Os humanistas liberais trazem uma ideia muito focada na figura do gentrificador, nas opções individuais que levam alguém a querer habitar em territórios que antes eram desvalorizados e que são redesenvolvidos e, então, passam a servir de moradia para essas pessoas. Enquanto os marxistas estruturalistas, representados pelo Neil Smith, eles vêm falar exatamente de toda essa dinâmica capitalista que eu apresentei anteriormente e qual o papel dessas questões econômicas nos processos de redesenvolvimento que levam à gentrificação. Então, a teoria do rent gap também foi tratada ontem, né? Seria basicamente tentar entender a gentrificação com as suas motivações basicamente econômicas, no sentido de que você tem uma área que tem um potencial, né, de lucro
muito grande, porque ela está abaixo do seu valor de mercado, digamos assim, está abaixo do seu valor possível, e com algum investimento em obras, em redesenvolvimento, você pode obter um valor muito mais alto de lucro, né, no diferencial aí entre investimento e retorno, do que, inclusive, se você já investisse em áreas valorizadas da cidade, que é o ciclo que a gente mais enxerga. Normalmente, o maior número de investimentos públicos e privados se concentram em áreas já valorizadas da cidade, pela maior possibilidade de retorno. O rent gap é exatamente uma oportunidade, digamos assim, né, para esses investimentos, de terem um lucro ainda maior do que nessa dinâmica já usual no capitalismo. Bom, vamos falar, então, como que acontece com essa mundialização da gentrificação, né? Como é que um conceito que foi inicialmente pensado para uma situação específica em Londres, na década de 60, de repente se espalha e vira o grande conceito guarda-chuva que a gente escuta em todo lugar, jornal, movimento social, todo mundo fala disso. O que aconteceu, né? A gente tem um processo claro, né, de espraiamento de processos de redesenvolvimento urbano e renovação social, e isso tem uma ligação muito clara com processos de globalização e de neoliberalização das cidades, né, especialmente a partir aí da década de 80, década de 70, se a gente pensar nos países centrais, mas, sem dúvida, os processos físicos eles estão embasando aí, esse espraiamento do conceito. A gente tem uma ampliação epistemológica da utilização do conceito de gentrificação para processos que, essencialmente, são diversos entre si, né? Então, a gente tem a gentrificação sendo usada para tratar de empreendimentos em Nova York e no Rio de Janeiro e em Jacarta, né, por exemplo, que aqui o Jaume acabou de apresentar porque que não se aplicaria, mas, a priori, é o que a gente acaba ouvindo falar. A gente tem um processo de utilização política do conceito, que vai ser um destaque quando eu vou falar das favelas cariocas. Então, a gentrificação ela é usada não só como um termo da moda, mas ela passa a ser usada como um termo de mobilização e de luta, especialmente entre os movimentos sociais, né? E a gente precisa, nesse cenário de espraiamento, né, nesse cenário de mundialização do que seria a gentrificação, ter uma preocupação epistemológica exatamente em tentar definir e manter um núcleo mínimo para a utilização desse conceito, né? Bom, Brasil. Quais são as especificidades apontadas pela literatura sobre o tema da gentrificação no Brasil, né? Primeiro, a gente tem um boom, digamos assim, das ações de redesenvolvimento a partir da década de 90. Lembrando que o Brasil ingressa com os dois pés, digamos assim, num cenário neoliberal e de capitalismo financeiro no final da década de 80, com a crise da dívida externa, e a década de 90 então, o grande momento de espraiamento desse ideário neoliberal e financeiro de cidade. Então, a gente tem um boom dessas ações de redesenvolvimento, e, então, uma série de processos de gentrificação que teriam sido propiciados a partir de 3 fatores explicativos. Primeiro, um interesse do capital não só nacional, mas também internacional, em alguns momentos, principalmente internacional, na expansão dos seus horizontes de acumulação. Então, o Brasil, um país de dimensões continentais, com uma população urbana muito grande, e que, sem dúvida, as cidades, especialmente as grandes cidades brasileiras, pareciam um grande horizonte de acumulação. Segundo, a existência de rent gaps, né? Então, territórios das cidades desvalorizados, inclusive por ações e omissões do Estado, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, que poderiam ser redesenvolvidos e reapropriados por esse capital, trazendo um potencial de lucro muito grande. E terceiro, a existência de potenciais gentrificadores. A gente tem um país que se insere de forma dependente nesse capitalismo neoliberal, nesse capitalismo financiarizado, mas a gente tem um processo de desenvolvimento econômico, lembrando que, em 94, a gente tem o Plano Real, que finalmente estabiliza a nossa moeda, abre o país para o investimento estrangeiro. Então, a gente tem uma nova classe de trabalhadores autônomos, capitalistas, que vão exatamente se prestar a esse sentido de
habitar em áreas redesenvolvidas, que sejam eventualmente mais próximos do seu local de trabalho, ou que tragam inovações culturais, inovações em termos de infraestrutura, que a gente vê em outros países, não havia aqui, então você tem um interesse e a existência desses potenciais gentrificadores. Um ponto muito importante para a gente pensar a gentrificação no Brasil, e que é muito diferente da situação que a gente vê nos países, especialmente do norte global, é o papel fundamental do Estado, mesmo nos processos gentrificadores. E aqui eu vou dar um exemplo bem claro, que é o das operações urbanas consorciadas, né? Aqui em São Paulo, a gente pode pensar na Água Espraiada, no Rio de Janeiro, a gente pode pensar no Porto Maravilha, que são operações claramente de redesenvolvimento territorial e que têm uma atuação decisiva do Estado para sua continuidade, né? No Brasil, a gente não tem capital estrangeiro ou capital privado nacional investindo no território sem que o Estado vá lá, faça um primeiro investimento e crie condições de diminuição de risco para esse capital privado. Então, essa é uma característica muito importante e que vai, inclusive, subsidiar análises que dizem que os processos de gentrificação que a gente pode identificar no Brasil são processos de gentrificação incompletos, né? No sentido em que você não consegue ter uma substituição plena de população, digamos assim, exatamente por esse papel fundamental do Estado e pelo jogo político, clientelista, que se estabelece com territórios menos valorizados, com populações mais vulneráveis que ocupam esses locais. Bom, então, um outro ponto importante para a gente pensar nesses processos de gentrificação no Brasil é a construção, o que seria a construção desse senso comum em torno do termo, né? Especialmente na primeira década e metade da segunda do século XXI, a gente assiste, então, a um boom de utilização desse termo, seja na mídia, em movimentos sociais, em artigos acadêmicos. Uma pesquisa no Google é capaz de mostrar o quanto esse termo subiu em termos de incidência, né? Só que esse termo ele é usado de uma forma muito genérica. A gentrificação ela é usada como um sinônimo de saída dos moradores do seu território de origem, sem uma preocupação muito grande em determinar qual foi o motivo dessa saída, qual é o que estava por trás desse processo de expulsão dos moradores. Então, só para dar um exemplo, ainda pensando na cidade do Rio de Janeiro, a gente assiste a um processo muito importante de remoções forçadas por parte do Estado, que, por vezes, são chamadas de gentrificação, em alguns estudos, em algumas matérias, enfim. E, por outras vezes, a gente assiste a processos de expulsões mercadológicas, em aumento do custo de vida, tornando impossível a permanência das pessoas mais pobres no território. Todo esse conjunto de medidas passa a ser classificado como gentrificação, como se gentrificação fosse um sinônimo meramente de saída de populações mais pobres do território, sem aquela preocupação com que eu estou chamando aqui de núcleo mínimo, que seria a questão do redesenvolvimento da área, né, numa alteração física, de fato, da área, e da substituição de população. Bom, as favelas cariocas. Chegamos, finalmente. O que são as favelas cariocas? São espaços consolidados na cidade há mais de um século, né? Elas são mais de 1.200 no município. Num município pequeno, Rio de Janeiro está ali completamente contido em um vale, né? Não sei quantos de vocês conhecem o Rio, mas, enfim. Isso 1.200, considerando o critério do IBGE, que apenas considera como favelas aglomerados de mais de 50 famílias. Se você colocar na conta os aglomerados que contam com menos de 50 famílias, esse número cresce exponencialmente, né? Também em dados do IBGE, esses núcleos informais, essas favelas, elas agregam em torno de 30% da população do município. Se a gente pensar em região metropolitana do Rio de Janeiro, esse número também aumenta. Então, é um território muito expressivo na cidade, uma população muito expressiva que lida com ele, né? Ao longo do século XX, que é o grande século aí de consolidação das favelas, a gente tem políticas estatais completamente oscilantes sobre esse território. Então, a gente tem momentos de remoção, de um discurso de extermínio dessas áreas, e a gente tem momentos de um consentimento tácito do Estado com esses territórios, né? Inclusive passando por processos de urbanização, processos de legitimação dessas áreas, né?
Bom, apesar de ter essa oscilação da política estatal, a gente tem a construção, especialmente a partir da década de 80, de um ideário das favelas como um lugar insalubre, um lugar populoso, um local associado à criminalidade, e que esse ideário vai ser fundamental para basear processos remocionistas. Por que a partir da década de 80? Né? No final dos anos 80, surge o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, a primeira facção, grande facção criminosa, que vai dominar as favelas e começar um processo do tráfico. Hoje nós temos pelo menos 2 facções grandes, além de milícias, além de, enfim, outras formas de poder paralelo, né? Não é tão paralelo, porque há uma relação com o Estado, inclusive de omissão e consentimento. Então, fortalece esse ideário das favelas. No século XXI, e aqui eu estou fazendo um resumo muitíssimo rápido do que seria o histórico das favelas no Rio de Janeiro, a gente tem o cenário dos mega-eventos. A cidade do Rio de Janeiro foi a mais impactada, né? Esses mega-eventos começam ainda em 2007, com o Pan-Americano, sediado pelo Rio de Janeiro, e terminam em 2016 com as Olimpíadas, também sediadas naquela cidade, né? Então, nesse cenário dos mega-eventos, o Rio de Janeiro se insere, de fato, na política do marketing urbano, da valorização acionária da cidade, né? Da lógica de atração de investimentos internacionais, e então acontece a maior onda remocionista de favelas da história do Rio de Janeiro. Até então, havia sido o prefeito Pereira Passos, no início do século XX, que mais teria removido. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido essa história, a remoção do cortiço Cabeça de Porco, que era o maior cortiço do Brasil, e que acabou aumentando a população no Morro da Favela, que hoje em dia é conhecido como Morro da Providência. Mas, então, o Eduardo Paes, ex-prefeito da cidade, supera o Pereira Passos e faz a maior onda remocionista nas favelas cariocas por conta dos mega-eventos. Bom, também por conta dos mega-eventos, a gente assiste a uma militarização crescente dos territórios, né? Então, a gente tem as unidades de polícia pacificadora, antes desses mega-eventos, que formam na cidade, eu deveria ter trazido um mapa, peço desculpa para vocês, mas são 38 unidades de polícia pacificadora para 1.200 favelas, então vocês imaginem que não era uma política de larga escala, e, na verdade, ela forma um cinturão militarizado em torno dos clusters olímpicos, né? Então, a gente tem o PP cercando as áreas de jogos e as áreas de delegações olímpicas na cidade, além, é claro, de cercando as áreas da Zona Sul, mais valorizadas, próximas da praia, enfim. E nós temos agora, depois da falência das UPPs, que nunca propriamente poderiam ser consideradas um sucesso, na medida em que foram 38 para 1.200 favelas, eu repito, né, a gente tem agora um cenário de intervenção federal, já há mais de um ano no Rio de Janeiro, com um cenário de agravamento da violência urbana e de agravamento da violência junto aos moradores desses territórios. Então, com a UPP, especialmente, com a entrada das UPPs a partir de 2008, a gente passa a ter uma ressignificação discursiva das favelas. A população carioca passa a entender que são locais seguros, que elas podem entrar naquela paisagem, e as favelas passam a ser vistas como um lugar exótico, um lugar que todo mundo quer conhecer, todo mundo quer ver como aquelas pessoas moram, como é a dinâmica de vida daquele lugar, e com isso você tem, especialmente nas favelas situadas na Zona Sul, numa área já valorizada, né, você tem um aumento, de fato, do turismo e de instalações que são feitas na favela para atender a esse novo público, né, atraído pelo exotismo dessas áreas que passam a ser consideradas como seguras para trânsito. Então, além disso, né, dessa ressignificação discursiva, a militarização também propiciou a entrada do capital imobiliário e de consumo. Então, a gente tem grandes lojas de comércio varejista entrando em diversas favelas da cidade. Então, a gente tem Casas Bahia, Ponto Frio, alguns bancos, e isso tudo tem um impacto muito grande na valorização daqueles territórios e do aumento do custo de vida. Bom, finalmente, nesse cenário todo, né, que eu acabei de narrar para vocês, faz sentido a gente falar de gentrificação nas favelas cariocas? É isso mesmo que está acontecendo? Bom, a gente tem uma percepção geral, sem dúvida, que se ampara basicamente em 2 fatores. A elevação dos custos de vida e a mudança dos frequentadores de algumas áreas.
Lembrando que a gente está falando aqui de um conjunto de não mais do que 10 ou 15 favelas no Rio de Janeiro, num cenário de mais de 1.200 no total, né? Então, a gente está tratando de fenômenos muito espacializados. A gente está falando das favelas situadas na Zona Sul, da Rocinha, do Vidigal, da Babilônia, das que são mais conhecidas, não só pelos moradores do Rio de Janeiro, mas também por quem é de fora, enfim, do Brasil ou de outros países, né? Bom, a gente tem uma ausência de dados produzidos, de fato, sobre esse fenômeno, né? Então, toda pesquisa que a gente precisa fazer sobre o tema precisa se basear na percepção dos moradores, no contato local, numa pesquisa, numa incursão antropológica ali, não só para que o próprio pesquisador possa perceber as peculiaridades, mas também para que a gente possa, por meio de entrevistas e do contato direto com os moradores, entender qual é a percepção deles desse fenômeno, né? E eu já adianto para vocês que, nessas conversas que eu fiz no ano de 2015, os moradores entendiam que não estava acontecendo uma substituição de populações. O que eles indicavam era que a favela é muito grande, e o que acontecia é que, quando você tinha um pedaço dela que era muito valorizado, ou que recebia um empreendimento para turistas, ou qualquer coisa do gênero, as pessoas que moravam ali se deslocavam dentro da favela, para outras áreas que tinham um valor mais baixo, ou, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, a percepção é de um deslocamento intra-favela, né? E não uma saída dos moradores daquele espaço. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar sobre o tema. E a gente precisa considerar a heterogeneidade muito acentuada das favelas no Rio de Janeiro. E essa heterogeneidade não se dá só entre as favelas situadas na Zona Sul e na Zona Norte ou na Zona Oeste. Dentro mesmo da favela, a gente tem essa heterogeneidade muito marcante. Só para dar um exemplo muito rápido, na Rocinha, que é uma favela que eu acho que todo mundo já conhece, ou pelo menos já viu foto, a gente tem na parte mais baixa um conjunto de prédios estruturados segundo as normas urbanísticas da cidade formal, né, como a gente chama. Esse prédio, inclusive, as pessoas têm títulos de propriedade, completamente normal, você entra, tem arruamento perfeito, e na mesma favela, um pouco mais acima, você tem casas de madeira, que não tem banheiro, né, aquele esquema do banheiro do lado de fora dos barracos, isso na mesma favela. E a gente está falando da Rocinha, que é uma favela numa área supervalorizada do Rio de Janeiro, do IPTU mais caro, que é São Conrado, né? Então, só para vocês terem noção de qual é o nível dessa heterogeneidade desse território que a gente está tratando. Então, na minha percepção, enquanto pesquisadora, há uma impossibilidade da gente afirmar uma reconfiguração territorial ampla desses espaços e uma mudança que seja perene, né, e difundida na composição socioeconômica. Você tem momentos de alteração socioeconômica nas festas que são dadas no topo do Vidigal, ou no turismo ali, que é feito na parte baixa da Rocinha, mas são momentâneas, são muito restritas no espaço e não autorizam que a gente fale de um processo mais geral, né? Mas, sem dúvida, a gente não pode negar o uso político desse termo de gentrificação, né? Um uso político que foi feito de forma muito inteligente por diversos movimentos sociais das favelas que usaram esse termo para mobilizar as pessoas em torno de discussões sobre segurança fundiária, sobre o que as pessoas queriam para a sua comunidade. E foram muito bem-sucedidos, enfim, a gente pode conversar sobre isso depois, né? No entanto, apesar na minha percepção, a gente não poder utilizar o termo gentrificação, esse não ser o mais adequado, a gente, sem dúvida, tem processos de mudança territorial, ideológica e social em curso. Então, qual é o termo, né, para a gente usar? Como é que a gente estuda esses fenômenos que, de fato, precisam ser problematizados? Bom, isso eu vou deixar em aberto. Eu trago aqui algumas opções: remoção branca, remoção mercadológica, enfim, qualquer coisa que seja, mas que não exija de nós um malabarismo epistemológico para fazer um fenômeno real, numa área absolutamente complexa, caber em um conceito que já está estruturado. A gente precisa pensar em novos rumos, em novos conceitos, em novas agendas de pesquisa para esse tipo de território e outros que apresentam uma complexidade muito maior do que propriamente o conceito que a gente está discutindo aqui. É isso.